bom dia você que está em casa, muito bom dia a toda a nossa plateia que está aqui com a gente. O programa de hoje está super interessante. Nós temos um papo com algumas mães que vão falar sobre mudança. As últimas décadas, houve uma mudança radical na criação dos filhos, através da chegada da tecnologia. Então você vai conhecer um pouquinho sobre o que as mamães acharam disso, como que está sendo resolver este problema, porque para muitas é um grande problema, mas para outras é uma solução. Vamos falar sobre isso e também no nosso programa JP Mantovani vai entrevistar o nosso entrevistado, o nosso convidado especial, o Dr. Pedro Deja. Ele vai estar com a gente, você vai conhecer o trabalho que ele tem desenvolvido no Brasil, neurocirurgião, e eu tenho certeza que você vai aprender muito, principalmente você que está sofrendo com problemas na coluna, você que tem problemas no nervos, enfim. Fique ligadinho aqui no nosso programa que tem muita coisa interessante. E a Evelyn Duarte, vai estar falando sobre o clima-tempo no Brasil, sobre os lugares que está acontecendo neste final de semana, algumas festas no nosso país maravilhoso. Então, não saia daí, rode a vinheta e a gente já volta. De volta ao programa Transformentes e agora, JP Mantovani entrevista o Dr. Pedro Deja, um grande cirurgião no nosso país, fazendo a diferença no seu trabalho e eu tenho certeza que este assunto que será abordado agora interessa muito a você. Transformando mentes para o sucesso com o nosso querido JP Mantovani. Bom dia, JP. Bom dia, Hipólito. Bom dia, Brasil. Maravilhoso, um tema maravilhoso, porque eu tenho dor na coluna. Doutor Pedro, a gente já estava conversando bastante coisa legal aqui. Todo mundo aí vai precisar saber. Doutor Pedro, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Transformentes. Hipólito, muito obrigado. Eu queria agradecer muito ao convite de vocês. É um prazer enorme estar aqui. Vamos para o bate-papo. Bora lá. Doutor Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber aqui no nosso Transformentes, transformando mentes para o sucesso e para a saúde. A gente precisa transformar agora a nossa mentalidade para a saúde. Perfeito. Bora lá, se apresenta. Eu queria saber que você é um neurocirurgião. As pessoas precisam saber qual a diferença, né, do neurocirurgião. Eu acho que, bom, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado por estar aqui contigo, batendo esse papo. A gente realmente tem muito o que conversar, né? Bastante. A gente tem muito assunto em comum aqui. E antes de tudo, eu acho que é importante a gente dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que existe uma diferença entre o neurocirurgião e o neurologista, tá? Que é mais ou menos a mesma diferença que existe entre o cardiologista e o cirurgião cardíaco, como a gente estava falando antes. O neurologista, ele é um clínico, ele não é um cirurgião. E o neurocirurgião, como o próprio nome está dizendo, é um cirurgião. Então, por exemplo, só para situar as pessoas, uma pessoa, por exemplo, que tem dor de cabeça, né, quem ela deve procurar? Qual especialista ela deve procurar? Em geral, o neurologista, e não o neurocirurgião, né? Uma enxaqueca, por exemplo, é o diagnóstico de um tipo de dor de cabeça que deve ser tratado e acompanhado por um neurologista. Agora, se o neurologista está investigando uma dor de cabeça, ele encontra nos exames, por exemplo, um tumor cerebral, e aquele tumor é a causa da dor de cabeça, aí, obviamente, esse paciente tem que passar a ser acompanhado por um cirurgião, que é quem vai tratar o paciente. Que é a próxima etapa, né? Perfeito. Primeiro a parte clínica e depois ela vai para a cirurgia, né? Exato. É a indicação da cirurgia, certo? Existem várias situações, inclusive em relação à coluna, né? Que funciona dessa maneira. Doença de Parkinson, por exemplo, que é uma doença caracterizada por um tremor e por uma rigidez. Essa doença é muito comum e ela deve ser tratada e acompanhada por um neurologista. A partir do momento em que aquele paciente que tem doença de Parkinson, que não está mais respondendo ao tratamento clínico, à base de medicamentos, com doses cada vez maiores e sem resposta ao tratamento clínico, aí ele passa a ter indicação cirúrgica, que é quando então o neurologista encaminha para o neurocirurgião para que o neurocirurgião faça o tratamento cirúrgico daquela condição. Sim. Hoje tem bastante tratamento também alternativo, remédios, medicações, canabidiol, uma coisa bem nova, né? Que as pessoas estão acompanhando, começando a se tratar. Fora do país tem mais avanço dessas tecnologias? O Brasil também está bem nesse aspecto? Em relação especificamente ao canabidiol, a gente
esbarra na questão da legislação, né? O canabidiol ele é um óleo extraído a partir da cannabis ativa, né? E se sabe hoje, está bem descrito na literatura, que a cannabis tem uma função, o CBD, que é um óleo extraído da cannabis ativa, tem assim, resultados muito bons para determinados tipos de problemas neurológicos, principalmente, como, por exemplo, epilepsias de difícil controle. Crianças que têm 20, 30, 40 crises convulsivas no mesmo dia se beneficiam muito com o uso do CBD, que é o óleo extraído da cannabis ativa. Então, na literatura como um todo, existe uma série de condições clínicas que se beneficiam com o uso da cannabis. Recentemente foi promulgada uma lei em São Paulo, é uma lei estadual, que vai fazer com que o CBD seja distribuído pelo próprio SUS. Recentemente isso foi aprovado, e isso, obviamente, vai mudar um pouco a cabeça, né? Você vê que a discussão sobre o assunto acaba mudando a cabeça das pessoas. Sim, porque as pessoas às vezes acham que é a erva em si, ou a forma de usar, né? E não é, é muito pelo contrário, ela é muito positiva para a saúde das pessoas e do paciente. Perfeito, né? Inclusive o óleo, né, que é o 5-HT, que é o responsável pelos sintomas alucinógenos da cannabis, ele é extraído do óleo. Né? Exatamente, que as pessoas às vezes confundem, né? Perfeito. E falam às vezes, não, às vezes confundem esse tipo do uso, né, da forma. Exatamente. Muito bacana. E você, além da neurocirurgia, você é especialista em coluna, certo? Perfeito. Pronto, agora chegou no ponto onde eu queria. Eu tenho muitas crises, eu tenho hernia de disco já fazem 24 anos. Eu tive crise porque eu joguei basquete de alto rendimento, sempre treinei forte, e ela acabou judiando muito da minha coluna. Eu tenho 3 hernias de disco. Já tive crises fortes, fenomenais. O que a gente pode falar para o nosso público? Formas da gente não ter essa... Porque eu tive uma degeneração avançada. Minha coluna tem 65 anos, meu especialista falou. Como que a gente pode evitar esse tipo de avanço de dores na coluna, para a gente se precaver dessa dor que é lazarenta, é maldita. Limitante, né? Então, você é um bom exemplo, JP, de alguém que tem um problema sério, que em algum momento foi limitante, mas que com um tratamento simples, relativamente simples, e com mudanças de hábitos de vida, foi controlado, né? A gente conversando aqui um pouco antes de bater o papo, eu cheguei a ver as imagens, os exames do JP. Ele viu meu exame, minha última ressonância. A gente fez uma consulta rápida aqui e não tem como o teu caso, por exemplo, está sendo mais bem conduzido do que ele está. E por que eu digo isso? Porque 90% das pessoas que têm problema na coluna têm problemas que são de natureza degenerativa, o que significa que é o que as pessoas em comum, em geral, chamam de desgaste na coluna, né? E o desgaste ele pode aparecer, por exemplo, quando a pessoa tem uma profissão que a obriga a ficar na mesma posição ao longo do dia. Alguém que trabalha sentado todo dia. Ou ela pode aparecer numa pessoa que sempre teve uma atividade física intensa durante a vida toda, que parece ser o teu caso, né? Bastante. E aí, obviamente, que o exercício ele pode ser, para aquelas pessoas que praticam com muita intensidade, ele pode ser um fator que desencadeia as degenerações, não só na coluna, mas em outras articulações. Mas 90% dessas pessoas que têm o tal do desgaste na coluna não precisam de cirurgia, tá? Somente 10% das pessoas que têm problemas degenerativos é que um dia vão precisar de uma cirurgia na coluna. Porque hoje em dia a gente tem, como eu sei que você sabe, tratamentos que a gente chama de minimamente invasivos, como infiltrações, bloqueios, a própria risotomia. E mesmo quando a gente indica um tratamento cirúrgico, existem tratamentos cirúrgicos que são também minimamente invasivos, né? Que é feito por artroscopia, né? Exatamente. Hoje existem cirurgias no cérebro e na coluna que são feitas por vídeo. Do mesmo jeito que o ortopedista opera, às vezes, o quadril, ou o ombro, ou o joelho por artroscopia, que é uma cirurgia por vídeo, com 2 pequenas incisões, a gente também tem essa mesma técnica para coluna
e para a cabeça. Que aí simplifica também até o pós-operatório, né? O pós-operatório é bem mais curto, menos invasivo. Maravilhoso, adorei esse tema, porque minha coluna é horrorosa. Agora eu queria saber também outra coisa, que você é especialista nessa área e você tem um instituto, certo? Da coluna, na neurocirurgia, certo? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse instituto. Legal. Bom, eu sou de Goiás, eu sou goiano, né? E eu fui para Ribeirão Preto para fazer a minha formação como neurocirurgião. Eu fiz a minha faculdade na Universidade Federal de Goiás. Depois eu fui para Ribeirão Preto, onde eu fiquei 5 anos fazendo a minha residência. E de Ribeirão Preto eu vim para São Paulo para fazer a pós-graduação. 2 anos e meio de mestrado, 2 anos e meio de doutorado. E abri o meu próprio instituto, que é o Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Bom, e aí é legal a gente dizer que a neurocirurgia é uma especialidade muito ampla, né? E ela cuida de vários tipos de problemas, entre eles os problemas da coluna vertebral. Mas existem outras subespecialidades dentro da neurocirurgia. Então, por exemplo, os tumores do sistema nervoso central e da coluna são tumores tratados pelo neurocirurgião. As doenças vasculares do cérebro, os aneurismas cerebrais, você já deve ter ouvido falar dos aneurismas, que são bolhas que se formam na parede das artérias, que se rompem, né? Existe uma outra área da neurocirurgia que é muito bonita e que hoje está ganhando um espaço muito grande, que a gente chama de neurocirurgia funcional. A gente falou um pouquinho aqui de doença de Parkinson, por exemplo. Antigamente, não existia cirurgia para doença de Parkinson. Aí passou a existir, mas eram cirurgias em que se fazia uma lesão no cérebro. Hoje, através de um pequeno orifício no cérebro, a gente consegue colocar um eletrodo numa determinada região do cérebro, ligado a uma espécie de marca-passo, que emite ondas de radiofrequência muito baixas e que vai modulando circuitos neuronais para controle do tremor parkinsoniano, para controle da rigidez parkinsoniana, para dor. Inclusive, esse é um procedimento que se chama DBS e que tem inúmeras aplicações hoje em dia. E segue esse conceito que a medicina, hoje é muito forte esse conceito, a medicina está ficando cada vez menos agressiva. As cirurgias são cada vez menores, cada vez menos invasivas. Isso está acontecendo para todas as áreas da medicina, não só na neurocirurgia. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. O papo está muito bom, o papo está muito gostoso, o assunto muito me interessa, mas a gente tem que chamar um intervalo. Eu queria te agradecer imensamente a participação. Acompanhe, você que está assistindo a gente, acompanhe ele nas mídias sociais. O trabalho dele é maravilhoso, é impecável. Eu vou passar com ele essa semana que eu já vou marcar minha consulta com você. Um prazer atender. Vou passar lá, vai ser um prazer. Meu problema é facetário, né? Então a gente já conversou bastante aqui. É isso aí. JP, muito bacana. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Pedro. Eu sou aquele que fala um pouco mais da intimidade, da vida mais informal. Tu tem um casal de filho maravilhoso, que eu já falei um pouquinho, conheci um pouquinho através das suas redes sociais ali. A ideia, por exemplo, de ser um cirurgião, surgiu na família? Tem vários médicos ou, de repente, como que surgiu isso? Viu na TV? Obrigado pela pergunta, Hipólito, mas essa é uma história que eu tenho contado por aí e que me comove porque eu não tenho parentes médicos, né? Eu, quando estava com 14, 15 anos, ainda fazendo o 2º grau, eu estava numa pequena rodoviária em Goiânia, ainda era uma rodoviária bem pequena, voltando para Anápolis, porque eu estudava em Goiânia e aos finais de semana eu voltava para Anápolis, para a casa dos meus pais, e sentadinho ali na rodoviária, 14, 15 anos, ao meu lado sentou uma cigana. E não tem nada de científico nisso. Sim. Mas foi por causa dessa cigana que leu a minha mão que eu me tornei médico, né? Ela falou que tu seria, é isso? Ela me disse que naquele dia que eu seria médico. Eu não sei, talvez isso tenha norteado um pouco as minhas atitudes, o que eu fiz a partir de então, né? Mas é uma curiosidade aí da minha vida e que eu sempre digo, não tem absolutamente nada de científico, né? Apesar de toda a carreira de estudo, de desenvolvimento científico, trabalhos publicados, né? Sim. Mas a decisão de ser médico aconteceu dessa maneira. E os filhos vão seguir a mesma coisa? Você está vendo, conseguindo visualizar isso ou não? Eu não sei se
infelizmente ou felizmente, eu acabei provocando neles uma coisa que acho que talvez a gente não tenha tanto tempo aqui para dizer, mas eu estou muito ligado à arte. Sim. Né? Então, eu tenho um filho que é músico e tenho uma filha que está fazendo arquitetura com vistas à curadoria de museus. Então, a arte, na minha vida, sempre foi muito importante, até para superar problemas pessoais que eu tive na infância, na adolescência. E eu sempre me liguei muito à arte. Eu acho que a arte me ensina muito e me ajuda a conduzir, inclusive, a minha vida como médico. Uau. Né? No contato com as pessoas, né? Na compreensão do sofrimento das pessoas, porque a neurocirurgia, JP, está muito ligada à dor. Nenhum neurocirurgião passa um dia sequer na vida sem ouvir de alguém que tem dor. Né? Então, a dor é uma coisa muito presente no dia a dia da gente. E a arte e o sofrimento das pessoas, que está expresso na arte de alguma maneira, me ajuda muito a atender essas pessoas e compreender quem elas são e por que elas expressam a dor daquela maneira. Né? Bom, então, JP, tem assunto aí para nós, porque fala de arte, fala de artista, fala de música e fala sobre a dor desse artista, a dor desse músico. Olha, tem muito transformante aí daí, né, JP? Muito. A parte psicológica, né? Neural é psicológica. Como ele falou, a arte traz a beleza, né, da vida, da nossa essência. Isso Sem busca dúvida. muito, né? Esse nosso interior, na parte da psicanálise, da neurociência. Cara, é maravilhoso. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença, obrigado por esse tempo e vão surgir outros convites porque nós queremos continuar esse bate-papo. Será um prazer e eu agradeço novamente ao convite. JP, um papo bacana demais conversar contigo. Muito obrigado mesmo, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E você que está acompanhando a gente aí, não sai daí, a gente vai para o intervalo. Aguarde, Transformentes. De volta, quero falar um pouco sobre excelência com você. Você deseja trabalhar em um lugar excelente? Lugares excelentes precisam de pessoas com excelência. Não é qualquer pessoa que trabalha em um lugar excelente, porque qualquer lugar serve para pessoas que estão buscando melhoria. Claro que não. A excelência produz excelência. Hoje, nós estamos falando e convidando você para conhecer um pouquinho sobre a parte da vida que você ainda não conhece. Qual é, Hipólito? A parte da excelência. Todos nós vivemos um momento em que queremos copiar e colar, fazer parte da população geral. Os que se destacam são aqueles que se tornam excelentes em algo que faz. Por exemplo, existem jogadores que não jogam em qualquer lugar. Existem chefes de cozinha que não estão trabalhando em qualquer restaurante. Existem pessoas que só servem outras pessoas excelentes. E para você se tornar uma pessoa excelente, há uma necessidade de você buscar excelência através do conhecimento, de andar com pessoas excelentes, estar em ambientes excelentes e mudar a sua rotina. Eu quero isso para a minha vida, Hipólito. Hoje, nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a importância de você buscar excelência. Nessa véspera de Dia das Mães, nós vamos bater um papo agora com a Juliana, vamos bater um papo com a Karen, vamos bater um papo com a Adriana, que já está aqui, são todas mamãe, e nós vamos ter um papo super legal. E você pode entrar agora no nosso Instagram e tirar aí a sua imagem, a fotografia, um vídeo, da onde você está, copia, por favor, marca o Transformente.oficial, tá bom? E você que deseja deixar uma mensagem para o nosso programa, você pode entrar em contato também no WhatsApp do Transformentes, que está passando agora aqui no seu vídeo. Vamos para o bate-papo? De volta! Parabéns para você, mamãe antecipado. O programa de hoje está super especial. Bom dia, Karen. Muito bom dia, Adri. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter vocês aqui no Transformamente hoje. Ju,
Que alegria poder recebê-la aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre essa história linda que Deus escreveu para você na Terra e você tem vivido ela com muita alegria, né? E muita energia. A gente pode ver isso em você. Mas já quero começar fazendo uma pergunta para a Karen. Ser mãe nos dias de hoje é um desafio? Sim ou não? É um desafio, mas eu acho que é uma grande escola de sucesso. É onde você realmente aprende, né, habilidades e aprende a ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que é desafiador, porque ser mãe é você receber uma vida e você preparar essa vida junto com o seu pai, ou com outra mãe, ou com outro pai, da forma que seja de família, mas preparar essa vida para ter uma vida, né, independente de você. Então, eu acho que é um grande desafio, mas é muito gratificante. E, Adriana, na sua mente, a tecnologia ajuda ou atrapalha? Ou depende da forma com que a mãe utiliza isso para os filhos? Bom dia, obrigada pelo convite. Então, eu acredito que ajuda, só que desde que você impõe limites e você tenha ali disponibilidade para acompanhar o seu filho sobre os assuntos e conteúdos que ele está procurando na internet. No caso do meu filho, né, que ele tem 9 anos, ajuda porque ele é uma criança muito curiosa, então ele faz muitas pesquisas. Então, eu acredito que nesse ponto, sim, porém, sempre tem que ter aquele controle de você controlar o tempo de uso da tela, sobre o conteúdo que a criança está absorvendo ali naquele momento, né? E ter o tempo para tudo. O tempo de ir no parque é o momento de ir no parque, curtir a natureza, curtir os amigos, e tem o tempo de brincar no celular, no tablet, no computador. Então, eu acho que ajuda sim. Agora, Juliana, o seu caso é um pouquinho diferente, ou é a mesma coisa? Conta um pouquinho para nós da sua história, Ju. Primeiramente, agradeço, né, a participação e a toda a equipe também, a minha sincera gratidão, né, por estar aqui. Meu caso é um pouquinho diferente, eu tenho 3 filhos, mas eu tenho um menininho autista, mas para mim funciona muito bem, né? Claro que impondo limites, nós temos aqueles, né, famosos aplicativos que a gente consegue acompanhar o que o filho está acessando, mas para mim é benéfico. Sim. E me fala uma coisa, quando você teve... Como que é o nome dele? Natan. O Natan. Quando você teve o Natan, você já tinha 2 filhos. Sim. E aí chega o Natan, com uma novidade, uma alegria para a família, e de repente recebe a notícia de que ele é autista. Como que foi essa notícia? Você já tinha informações sobre como que funciona a cabecinha da criança? Não, foi tudo muito doído, né? E eu não tinha informação nenhuma, eu não tenho pessoas próximas, parentes, né, que estão dentro do TEA. Então, foi assim muito impactante para nós, a princípio, né? Mas eu acho que o importante é o que você faz com aquilo que você tem na mão. E decidimos aceitar, né? Então, sigo crendo no milagre, mas creio em Deus, creio que Deus possa reverter todo esse quadro. Mas a minha realidade de hoje é essa. Então, aceitamos, cuidamos. Ele é um filho, é uma bênção, né? A alegria da casa realmente é um tratar totalmente diferente, a demanda é muito maior, mas a gente já conseguiu, né, nos adaptar. As crianças também são bem colaborativas nesse sentido. Olha que interessante. Ô, Karen, me fala uma coisa. A criança, ela tem o seu tempo, que na realidade para eles toda hora é hora de qualquer coisa. Eles não têm assim, agora é hora disso. Como que você faz para limitar isso em casa com seus filhos? Bom, existe uma rotina que foi criada por ti ou não? Existe algumas rotinas, né? Eu acho que eu e o Daniel, ao longo do caminho, são 4, né? 4 filhos em diversas faixas e com necessidades diferentes, são pessoas diferentes, né? A gente foi criando um modelo, né? Um modelo que atendia. Então, tinha um pouco de tentativa e erro ali, isso dá certo, isso não dá. Mas a criança, ela precisa de ter um pouco de rotina, né? A criança que não tem rotina, não tem limite...
é algo que, até para a vida adulta dela, é um fator um pouco complicador, porque você precisa saber, olha, eu tenho a escola, é tal horário, eu chego, eu brinco, porque isso também ajuda a criança, o processo de rotina, pelo menos assim, no meu entendimento, com que ela entenda e não se torne uma pessoa ansiosa, porque a criança também que não tem uma determinada rotina, e quando eu falo de rotina, não é aquela coisa massacrante, não, mas você saber como começa seu dia, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, isso também ajuda a não criar processos de ansiedade, porque uma criança também que nunca sabe, né, o que vai acontecer na minha vida, potencializa isso nela, né? Mas é lógico que a gente também tem o nosso modelo onde algumas coisas a gente trabalha no sentido de que nem tudo dá para ser tão previsível. A vida não é uma caixinha previsível de coisas que você sabe tudo cravado e você tem que aprender a lidar com isso. Exatamente. Pode ser que você marcou um passeio e aconteceu um imprevisto e você não vai poder ir. Então, a gente trabalha muito essa questão da flexibilidade, de saber que, às vezes, o barco precisa mudar o curso para poder, né, atingir o objetivo. Então, a gente tem um modelo, híbrido. A gente trabalha rotina, flexibilidade. Agora, você falou uma coisa aí sobre o barco mudar o rumo. Fala para mim, Ju, Dri, é diferente a criança que foi criada nos anos 80, 90 para a criança do ano 2000? Fala para nós aí. Brincadeira, muito diferente. Vai lá, quem começa? Muito diferente. Fala, Ju. É bem diferente, né? Eu lembro, assim, de brincadeiras na rua, brincadeiras muito mais, assim, em grupo, né? A gente, às vezes, ficava até à noite na rua. E, hoje em dia, a gente não tem mais isso, né? As crianças sempre estão dentro de casa. Eu acho que aí a questão da tela é algo que ajuda bastante. Mas eu acho que essa, para mim, é assim, a discrepância que a gente tem com relação às décadas, né? Essa questão mesmo de liberdade, de ir e vir, de ir para a escola sozinho, voltar sozinho. Hoje a gente não tem mais isso. É interessante, né? As brincadeiras mudaram, né? Dri, a gente vê assim, a gente vê as mulheres aqui, né, pessoal? Todas sentadas. Mas como foi a infância? Como que foi a infância? Que tipo de brincadeira? Algumas pessoas ficava uma bonequinha para lá e para cá, mas eu acredito que não é bem assim, né, Dri? Não é assim. Totalmente diferente, né? Eu sempre digo que nós tivemos uma infância de verdade. Porque essa liberdade de brincar, de ralar o joelho, de se machucar, isso é algo que, para mim, é saudável. Então, hoje, às vezes, o Murilo ele vai jogar bola, ele volta com o joelho ralado e para ele, aquilo é o fim do mundo. Então, assim, eu fico, filho, é normal, criança brinca, se tromba, bate. Então, assim, para ele, daí ele fica a semana toda querendo colocar curativo. Eu falo, o meu nem dava tempo de sarar, já fazia outro. Para um raladinho, né? Para um raladinho. Então, assim, na nossa época, na minha época também, que eu também nasci em 80, então eu tinha isso, de machucar mesmo. E brincava de do quê? brincar. De pular elástico, não sei nem se aqui o pessoal conhece. Era de amarelinha, era de bola queimada, bets, eu não sei como é que chama aqui em São Paulo, né? Mas lá no Paraná, que eu sou do Paraná, de Londrina. Então, lá a gente jogava muita bets. Então, era brincadeiras de rua, bicicleta. É aquela brincadeira que você faz 3 círculos. Vamos ver de cultura em cada agora. lado. A Karen perguntou o que é bets. Então, vamos lá. Vou ensinar a Momento brincadeira. de cultura no Transformente. Aí, você coloca uma latinha no lugar e você fica com uma bets, que é um taco, assim. Aí, o outro arremessa a bola. Aí eu tento acertar a latinha e ela tem que proteger a latinha, mandando a bolinha pra longe. É tipo um taco com beisebol. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Mas a gente brincava muito disso na rua. E bicicleta, né? Bicicleta, andava muito de bicicleta. Então, assim, essas coisas a gente tinha mais liberdade. Hoje, as crianças, elas são mais dentro de casa mesmo, é mais a tela, é uma quantidade menor de amigos que convivem ali, né, no dia a dia. Então, por isso, aí essa é a dificuldade. Eu sempre falo para ele, olha, você não sabe, a mamãe nem deixava sarar um machucado, já vinha outro. Então, nem dava tempo. Mãe, mas como assim? Eu falo, não, que a mamãe caía, brincava muito, então era natural. Sim. Agora, se ele faz um machucado, já é a Karen, semana qual que era a brincadeira da sua época, Karen? Ai, gente, eu era um mix de menina-menino, né? É mesmo?
Minha irmã tá aqui, sabe? Brincava de Barbie, brincava de boneca, mas eu não posso mentir. Amava um polícia e ladrão, bolinha de gude, pina-pipa, adorava correr, pega-pega. Então, assim, eu era eclética, eu Interessante, acho. uma criança eclética. Pula laje, umas coisas assim que hoje realmente é mais difícil, né? É bem mais complicado. Acho que dá para você tentar fazer algumas coisas, mas não é no mesmo Proporção. ritmo, na mesma proporção que a gente tinha, né? Uhum. As crianças hoje transferiram um pouco esse modelo de contato Sim. para o virtual, tanto que às vezes você fala, mas a sua amiga mora aqui na rua de trás. Ah, mas aqui no WhatsApp, né? Exato. Tá mais fácil. Exato. Então, assim, as coisas mudaram bastante, mas eu era uma eterna arrebentada, para falar o português, claro, porque eu tomava vivia ponto, eu vivia ralada, era um negócio complicado. A minha infância foi tranquila, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Nunca dei trabalho para minha mãe, nem pro meu pai. Apanhava pouco. Eu não sei por que o auditório está rindo, gente. Eu não tô olhando. Eu sempre fui uma criança tranquila, que nada. A gente curtiu mesmo. Fala para mim, Ju, hoje, ser mãe para você É desafiador, é uma escola, mas ao mesmo tempo é muito engrandecedor, né? Conselho para quem se tornou mãe esse mês? Olha, acho que o maior conselho é experiências, né? Eu acho que você procurar conversar com outras mães, com pessoas que realmente já têm filhos, eu acho que é a melhor coisa que você faça. Uma rede de apoio, pessoas próximas, porque mãe de primeira viagem fica muito perdida, né? E às vezes você não tem ninguém para compartilhar nem as alegrias e nem as tristezas, sim, né? Sim. Porque é difícil, o dia a dia é difícil, né? É uma rotina muito intensa ter filhos. E além de ser mãe, você também é empreendedora. Você Sim. trabalha com eventos. Sim. Qual que é as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Qual que é a rede social? Eventos Seja Você, eu sou assessora de eventos sociais e corporativos, e nós temos o projeto da Seja, que é uma feira de negócios voltado para o segmento de moda e beleza, mas é uma feira de inclusão. Uau, uma feira de inclusão. É só entrar, então, nessa rede social. Isso, @eventos Seja Você. Muito obrigado. Karen, fala para nós, ser mãe é? É o melhor papel, na minha visão, que uma mulher pode ter. Para mim, é o melhor papel que eu exerço na minha vida. Perfeito. Um conselho. Já temos um conselho para quem se tornou mãe agora. Não desista. Boa, boa. Não desista. Algumas Boa. vezes, realmente, você passa por algumas situações que são complexas. Às vezes a criança está doente, ou você está na adolescência. Às vezes você se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado, né? Mas eu acho que a grande sacada da maternidade é realmente você não desistir, né? É você saber que aquela vida, Sim. ela vai para a vida, como eu falei, né? Então é isso. Karen, além de ser mãe, tu também é uma empreendedora, CEO de uma grande empresa. Fala um pouquinho qual é a empresa e a rede social dessa empresa. Bom, eu sou, entre alguns negócios, eu sou CEO da Geduca, né? Que atua aí na área de formação e qualificação de habilidades profissionais e comportamentais. Quem quiser conhecer, no Instagram, Geduca, e na internet também, né? Na web, geduca.com.br. É só acessar, se cadastrar e acessar uma infinidade de conhecimento aí. Perfeito. Adriana, ser mãe para você é? Ser mãe é uma realização de um sonho da vida de mulheres, né? Da maioria das mulheres. Então, é uma escola, como a Ju disse. Realmente é um desafio muito grande você colocar uma vida ao mundo e instruí-la para um caminho bom. Então, para mim, é uma realização e uma alegria muito grande. Terceiro conselho para quem teve filhos esse mês. Não se cobre tanto. Saiba que você está dando o seu melhor. Você está dando o seu melhor, porque toda mãe, ela está entregando tudo que ela tem por essa vida. Então, muitas mães se cobram muito, né? E é super natural isso. Eu aconselho para que não se cobre. Saiba que você está dando o seu melhor. Curta cada momento. Se o bebezinho chora, tente ter mais calma possível, porque tudo isso passa muito rápido.
Legal. E a gente vai sentir saudade. Com certeza. Especial Dia das Mães para você, mamãe que está em casa. Estamos aqui com 3 mães que deram 3 conselhos interessantes para você, incríveis. Quero agradecer a Ju, a Adri, a Karen, muito obrigado. E tem mais coisa linda aí chegando no Transformentes, não saia daí, roda o VT. Muito bem, no Transformentes de hoje, como todos os Transformentes, nós temos aqui empreendedores. Pessoas que vêm assistir o programa, a gravação do programa aqui com a gente. E você que está aí e é empreendedor, também pode fazer a sua inscrição para estar com a gente. É só entrar em contato neste WhatsApp que está aqui embaixo. Vamos conversar com alguns que estão conosco hoje. Meu nome é Camis Graneiro, eu sou consultora de imagem comportamental. Sou de Santo André, mas atendo fora do Brasil, fora de São Paulo. Muito obrigado. Você? Sou Vinícius, responsável pela Overbalance, a empresa que faz as melhores camisetas do Brasil. Uau, olha que legal. Você? Oi, eu sou a Ju, sou de Mogi das Cruzes e sou responsável pela feira de negócios Seja Você. Seja você. E você, meu amigo? Eu sou o Alexandre e eu sou da marcenaria Rabi, onde a gente realiza sonhos daqueles que querem transformar seu ambiente. Uau, realiza sonhos, merece uma salva de palmas, os nossos convidados. Olá, gente, nós estamos aqui na Biblioteca Mário de Andrade, onde está acontecendo um evento incrível com o nosso querido John Maxwell. Para quem não conhece, John Maxwell, mais de 30 milhões de livros vendidos no mundo, conselheiro de grandes estadistas, e ele está aqui no Eu Cuido de Quem Cuida. Eu lidero o movimento de transformação que está acontecendo aqui com o John, com a Fabiana Oliveira, o João Hilton, o Dário Aguirre, enfim, uma palestra incrível para professores e educadores aqui do nosso estado, em especial de São Paulo. Gente, incrível essa palestra. Nós vamos acompanhar essa palestra todinha. Você não vai perder nada, nenhum lance. Daqui a pouquinho, uma entrevista com o nosso querido John Maxwell e com a Fabiane também, uma das organizadoras desse evento, tá bom? Então você não pode perder. Fica ligado que nós vamos fazer toda a cobertura do Transformante que está presente nesta palestra de transformação. Nós continuamos no Eu Lidero, que evento maravilhoso, falando de qualidade de vida, inteligência emocional. E nós estamos aqui com aquela que trouxe para o nosso país, o John, e também este evento maravilhoso. Fabiane, muito obrigado, que coisa linda. Fala para mim, quando que nasceu a ideia desse evento? Eu que te agradeço. A ideia do evento, ele já nasceu faz tempo no coração de todos nós que estamos trabalhando. Mas assim, especificamente há 3 meses, quando nós decidimos vir para o Brasil, nós falamos, gente, precisamos fazer um evento para quem? Para os educadores, para aqueles que formam os cidadãos da nossa sociedade. E hoje, para a gente, está um privilégio estar aqui com educadores. Esse evento é para eles. E hoje, no Brasil, quantas ONGs estão diretamente ligadas a esse projeto? Bom, nós estamos em aproximadamente 430 ONGs. Nós alcançamos mais de 35 mil crianças
e praticamente 5.000 adultos. Por quê? Porque a educação socioemocional ela precisa começar em casa, para que a criança possa, de casa, ir para a escola e, no futuro, ir para o trabalho com as suas emoções em ordem, em controle. Então, nós trabalhamos tanto com crianças, mas com os adultos também. E muitas pessoas que estão assistindo hoje, em vários estados do nosso país, como que eu faço para conhecer melhor este projeto, para enganjar também com esse projeto? Porque acredito eu que muitas pessoas têm a mesma visão, porém, sozinhos não conseguem fazer nada. Mas juntos, acredito eu que nós podemos realizar muito pelo nosso país e através, é claro, começando pelas crianças. Sim, juntos nós somos um vetor potente de transformação. Então, para você conhecer um pouco mais do Eu Lidero, um pouco mais do que nós temos feito para despertar uma nova mentalidade, você pode acessar www.oliveirafoundation.com. Lá vai ter tudo o que você precisa para se juntar conosco nessa missão. Perfeito. Deixa uma mensagem para os telespectadores da nossa programação Transformando Mentes para o Sucesso. Bom, a mensagem que eu posso deixar para você é que assim, eu preciso de você. Nós precisamos estar juntos para que a gente possa trabalhar a educação socioemocional e a liderança nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos adultos, para que juntos nós possamos criar estabilidade emocional, tranquilidade e um futuro de mais paz e harmonia. Muito obrigado, que Deus abençoe, que esse projeto possa crescer muito e conte com o Transformento, viu? Uma honra muito grande podermos entrevistar e conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido no mundo inteiro e aqui em São Paulo em especial. É um trabalho que tem feito a diferença e o John, hoje com a gente aqui no programa Transformando Mentes para o Sucesso. Um programa que tem tudo a ver com o projeto. John, seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo aqui em São Paulo, na Biblioteca Mário. Muito especial para nós. Nosso programa chama-se Transformando Mentes para o Sucesso. Our network, the show calls Changing Minds to Success. Oh, I like that title. Eu gostei desse título aí. Atualmente é o único programa que fala sobre o tema em rede nacional, canal aberto. It's the unique show that talks about this subject in open network here in Brazil. I love it. Amei. I write books about that. Eu escrevo livros sobre isso. Eu já li o livro sobre isso. I read books of you about it. Diz qual é o objetivo central deste projeto. What's your main target for this project, John? Well, we're first of all very excited to be in Primeiro, estamos muito empolgados de estar no Brasil. This is a country that has Este é um país que tem um incrível potencial. Para que nós tivéssemos o convite para estarmos aqui e sermos parceiros e servos do que vocês estão fazendo aqui, isso é um privilégio muito grande para nós, uma oportunidade. Nosso propósito específico para estar aqui é ajudar o sistema escolar para colocar alguns valores baseados em liderança e treinamento de liderança para estudantes. Chamamos o programa de Eu Lidero. E tivemos muito sucesso em outros países, desenvolvendo jovens com grandes valores para se tornarem bons líderes
E temos todas as razões para pensar que ele vai ter muito sucesso no Brasil. Porque o povo brasileiro é tão desejoso de aprender, de crescer e de melhorar o sistema educacional. Posso nascer líder ou eu posso me transformar líder? I'm born as a leader or I can become a leader? Question. A maioria das pessoas pensam que os líderes nascem líderes. Mas isso não é, na verdade, verdade. Eles podem desenvolver e podem também crescer. E a razão pela qual sabemos disso é porque nós treinamos mais de 6 milhões de líderes em todos os países do mundo. E muitos desses que nós treinamos para liderar não eram líderes naturais ou como nasceram líderes, mas pessoas que realmente queriam influenciar e adicionar valor às pessoas e fazer uma diferença positiva. Então nós falamos com os líderes o tempo todo. Compartilharemos com você como aumentar a sua influência, como adicionar valor para as pessoas e ajudá-los na liderança, para que você possa ajudar a outros e ser um líder como você desejaria ser. E a liderança, iniciando esse projeto com adolescentes, com criança, nós temos uma visão ampla de como seria o futuro. John, developing young people, can we have a panoramic view of the future? If we develop leadership in young people, eu digo que se você quer garantir que o seu país ele tenha um futuro melhor, você tem que passar tempo investindo nos jovens da sua nação. Uma das coisas que nós descobrimos nessas mesas menores de transformação, do modo como nós trabalhamos e envolvemos os estudantes, é que os próprios estudantes facilitam esses encontros melhores que a gente chama de mesa de desenvolvimento de líderes. E a melhor forma é que eles pratiquem a liderança. Então, essas mesas, essas reuniões menores, elas permitem que eles pratiquem a liderança, que permitem que eles sejam melhores líderes e aprendam bons valores. Olha o que nós descobrimos. Quando os jovens ou adultos aprendem bons valores, se tornam mais valiosos para eles mesmos, mais valiosos para aqueles que estão ao seu redor, e esse é o nosso propósito. Simplesmente ajudar esses jovens a abraçarem bons valores, expandirem e deixá-los melhores e aqueles que estão ao seu redor também. Muito obrigado, nos sentimos honrados pela sua presença, por essa entrevista. Uma mensagem para os telespectadores do programa Transformando Mentes para o Sucesso. Em primeiro lugar, pessoas de sucesso pensam diferente das que não têm sucesso. Eu escrevi um livro muitos anos atrás sobre como as pessoas de sucesso pensam. Não é que eles são mais espertos que os outros, mas é que eles pensam de forma diferente dos outros. Então estamos aqui para ensinar bons valores, ajudar os estudantes a ter uma atitude que os permitirá até pensar melhor, para que possam ter mais sucesso na vida. Estamos realmente muito felizes de ser parceiros de vocês em Brasília. E pensamos que isso tem um grande potencial e nós estamos muito honrados que vocês nos deixaram. Muito obrigado por esse tempo. Transformando Mentes para o Sucesso, John Maxwell. Vou conversar com a Evelyn, você aí de Fortaleza, de Belo Horizonte. Nós vamos falar um pouco sobre como que está e o que está acontecendo na sua cidade, tá bom? Neste final de semana. Dia das Mães amanhã. Já comprou presente para sua mãe? Ainda não? Eu quero dar uma sugestão para você. Antes de você comprar o presente, descubra o que ela realmente quer. Por quê? Porque às vezes você chega para a mãe com aquele Tupperware. E a mãe já não aguenta mais receber Tupperware. E você não perguntou o que ela quer.
Né? E de repente você chega com aquele que ela fala assim, ó, não precisava, e não precisava mesmo. Não é que não precisava de você comprar. Né? Então, pesquisa, conversa com a mãe, conversa com as amigas da mãe, para descobrir o que ela realmente quer. E vai lá, compra, porque a mãe merece. Vamos falar com a nossa querida Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Bom dia, Hipólito. Bom dia, Brasil. Tudo bem com vocês? Fortaleza. O que nós temos de bom nesse final de semana em Fortaleza? Fortaleza tem o mercado municipal com queijinho, um doce de leite. Então, se você gosta, dá uma passadinha lá que tá valendo a pena. Eu estive em Fortaleza há alguns anos e esse mercado, é um mercadão na realidade, né? O mercadão central ali, tem umas coisas muito interessantes. Além, é claro, das comidas nordestinas, uma cultura fantástica, tem também o pessoal que trabalha com artesanato. Gente, incrível, Evelyn, as bolsas que faz, mochila em couro, extraordinário. Um abraço por nordestinos, em especial Fortaleza. Agora, vamos falar de queijo, vamos falar de pãozinho de queijo. Belo Horizonte, Evelyn. Belo Horizonte. Belo Horizonte também tem o mercado municipal, que tem vários tipos de pratos e comidas típicas do local. Então, também vale a pena levar a mamãe, né? Dia das Mães. Sim. Então, compensa levar ela para comer, passear um pouquinho e aproveitar esse momento. Eu estava conversando com o nosso amigo que é mineiro aqui das câmeras, né? E ele estava falando o seguinte, que nesse mercado, que não é o Mercadão de São Paulo, é um mercado municipal ali de Belo Horizonte, tem uma comida maravilhosa, um lugar gostoso para você sentar com a sua mãe, com a avó, com a tia. E olha, aquelas costelas, aquelas carnes assadas. Esse horário pode falar sobre isso, gente? Acho que pode, né? Belo Horizonte, minha amiga, Belo Horizonte. Agora, fala para nós, como que estará o clima aqui em São Paulo nesse final de semana? Dia das Mães, dá para comemorar? Vai chover? Vai cair água ou não? Não, eu adoro esse clima, né? 25 graus com mínima de 15. Então, eu acredito que tá ideal para quem gosta de fazer um piquenique, passear no parque, andar de bicicleta. Gosta de andar de bicicleta, Hipólito? Gosto de andar de bicicleta. Eu só não tenho uma bicicleta, mas eu amo andar de bicicleta. A verdade é que eu preciso comprar uma bike. Inclusive, o nosso amigo que está aqui já falou para nós também que em Belo Horizonte, ali na Pampulha, tem um lugar fantástico onde todo mundo pega a sua bike, vai para lá e o domingo é especial. Um beijo aos meus amigos mineiros. Obrigado, Evelyn, por enquanto. Hipólito. E eu quero voltar falando para você com respeito a 3 tipos de seres humanos que existem. Então, não sai daí não. Beijo a todas as mães. Fica com a gente. Tá pensando em fazer um curso técnico ou se qualificar no mercado de trabalho? Na plataforma Geduca você vai encontrar cursos técnicos e formações qualificadas que você procura. É isso mesmo! Já pensou em fazer um currículo profissional onde você possa colocar suas qualificações e mais, fazer cursos gratuitos e até mesmo aprender a fazer vários tipos de trabalhos em várias áreas? O que está esperando? Entre agora e acesse o nosso site geduca.com.br. Vem ser Duca você também. É com você, Hipólito. Muito bem. O que eu quero compartilhar com você agora é uma pergunta. Que tipo de ser humano é você? Que tipo de ser humano é você? Eu vou falar sobre 3 tipos. Enquanto isso, eu vou pedir para você ir acessando aqui, ó. Entre no Transformate.oficial, tira uma foto, uma imagem, envia para nós, marca o Transformate.oficial, tá bom? Para ver de onde é que você está acessando o programa Transformentes. Bom, existem 3 tipos de seres humanos. Qual desses é você? O indiferente, o necessário ou o extraordinário? O indiferente, se ele faltar, ninguém sente falta. Ah, eu não vim ontem no trabalho. Não veio. Quer dizer, ninguém sentiu falta. O necessário é aquele que chega no horário, cumpre o seu papel, mas não vai além disso. Ele já está fazendo apenas pelo seu salário. Porém, o indiferente, esse primeiro, para ele tanto fez como tanto faz, nem pelo salário está ali. Ele está ali porque ele não tem nada para fazer em outro lugar. Agora, o extraordinário, esse é diferente. Ele chega mais cedo, fica até um pouco mais tarde. O ser humano extraordinário,
Ele está procurando razões, ele está procurando como resolver aquele problema, aquela situação. Extraordinários sempre andam com pessoas extraordinárias, sempre estão buscando solução. Qual dos três é você? Indiferente, necessário ou extraordinário? Edson Arantes do Nascimento foi um jogador extraordinário. Ayrton Senna, automobilismo, extraordinário. Oscar Niemeyer, arquitetura, extraordinário. Escreveram seu nome na história. E você, com seu trabalho, a sua empresa, você faz por quê? Você tem amor naquilo que faz? Você coloca e imprime a sua digital naquilo que você faz? Está na hora de você começar a pensar um pouquinho mais no seu futuro. E o futuro não começa daqui a alguns anos, começa agora. Algumas pessoas dizem que o futuro pertence a Deus. Mentira! Porque o futuro, ele é escrito através daquilo que você faz no presente. Aquilo que você está fazendo hoje determina como você estará no futuro e quem você estará no futuro. Você tem a caneta nas mãos de começar a escrever uma nova história e ser uma mãe extraordinária, um pai extraordinário, um empresário extraordinário. Tudo depende da forma com que você lida com situações. Indiferente, necessários ou extraordinários. Levante a sua cabeça. O seu futuro pode ser muito maior do que o seu passado. Tem coisas extraordinárias para acontecer na sua vida este ano ainda. Se você acredita nisso, apenas receba essa palavra. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos encerrando mais um programa Transformentes. Vamos agora para um bate-papo super especial em nosso canal, tá bom? No YouTube, você pode entrar, tem um podcast muito bacana. Eu quero que você assista esse podcast com o nosso querido amigo Lúcio Santana, um podcast extraordinário. Vou sair daqui e já vou lá falar com o Lúcio, que vai estar no nosso próximo programa. Então, fique ligado. @Transformentes Oficial, você pode acessar ali. E também Professor Hipólito, onde você conhece um pouquinho mais do nosso trabalho, tá bom? Hipólito, eu desejo melhorar minha comunicação. No Professor Hipólito, você vai receber todas as dicas, tem algumas dicas interessantíssimas para que você possa melhorar sua comunicação. Por falar em melhorar a comunicação, já perdeu o trabalho por se comunicar mal? E a sua comunicação não é o que você fala. O que você fala é o mínimo, é 28% segundo pesquisas realizadas. 60% está na forma que você se veste, está na sua postura, está na forma que você olha. Tudo isso, eu tenho dicas especiais que está no nosso Instagram, tá bom? Entra lá, Professor Hipólito, eu tenho certeza que você vai encontrar ali nos vídeos algumas dicas interessantes. E toda semana, toda quarta-feira, às 22 horas, tem live falando sobre o poder da comunicação. Gente, muito obrigado a todos. Feliz Dia das Mães a você, mamãe. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência de todo o Brasil. Beijo no coração e até o próximo sábado, às 10 da manhã. Até lá.